Boa noite. Avançando para o ciclo de leituras da história do rei Salomão. Fechamos o ciclo da história do rei Davi e avançaremos para a história do rei Salomão. Etapa seguinte, capítulo 2 do primeiro livro dos reis. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Ordenanças, cobranças e acerto de contas. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse bem assim: Salomão, está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis, a todas as suas ordenanças, a todos os seus mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a força e sinceridade do seu espírito. Aconselhamentos. Agora vem as cobranças. Além disso, você sabe o que Joabe me fez. Você é inteligente. Você sabe do grande mal que Joabe me causou. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Joabe assassinou Abner, filho de Ner, e assassinou Amasa, filho de Jéter. Você sabe como, em tempo de paz, Joabe os matou traiçoeiramente, para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas Salomão, por favor, este é o meu pedido mais urgente. Jamais esqueça da descendência de Barzilai. Seja bondoso para com os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim, no momento em que eu mais precisei, no momento em que eu me rastejava por socorro. Socorre-me, Deus, socorre-me, Deus. Quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Barzilai e sua família foram pura generosidade e socorro de Deus para as minhas aflições e urgências. E Davi continuou: e não se esqueça de Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Maanaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que Simei morra. Cobranças e acerto de contas.
pedidos de generosidade e aconselhamentos de Davi para Salomão. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel por 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como o rei, e o seu governo se fortaleceu sobremaneiramente muito. Seguindo, próximo tópico, a morte de Adonias. Acerto de contas. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batesseba. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batesseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou bem assim: a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele, e continuou: eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batesseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abissag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batesseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para ela. Máximo respeito para com Batseba, sua mãe. E ela sentou-se do lado direito do rei. Aí Batseba disse bem assim: tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei. Batseba inocentemente disse: dê Abissag em casamento ao seu irmão Adonias. Ora, por que é que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Por quê? Que negócio é esse? E que pedido é esse de Adonias? Conta para mim, como foi que ele fez esse pedido? Como foi? Conta para mim. Tremendo falso, quer profanar o patriarcado do meu pai. Que pecado contra a memória do meu pai. E por que é que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Por quê? Por que é que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Ora, afinal, Adonias é o meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus, bem assim: que Deus me castigue e em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a própria vida por ter feito esse pedido perverso. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino para mim. E
aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje, hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías, e ele foi e atacou Adonias e o matou. Próximo tópico, a morte de Joabe. Mais acerto de contas.